recentes embates entre o Tribunal Superior Eleitoral e o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, têm gerado muita discussão sobre os limites do judiciário. O deputado federal, Marcel Van Hatten, por exemplo, apresentou um requerimento para a abertura de uma CPI para investigar o abuso de autoridade de ministros do STF e do TSE. No documento, Van Hatten pede que a comissão seja composta por 27 membros e tem o prazo de 120 dias para realizar as investigações. O documento pede que a investigação seja referente aos casos de busca e apreensão nas residências de empresários, bloqueio de contas bancárias de pessoas e empresas suspeitas de financiarem manifestações e outros bloqueios. Afinal, os ministros do STF e TSE cometeram abusos de autoridade? A atuação dos tribunais superiores será o tema do nosso debate hoje. Para isso, convidamos o deputado federal Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. Boa tarde, seja muito bem-vindo. E Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, nossas regras, temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta, para que eu não seja indelicada, nunca quero ser e interrompa os senhores. Temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, vou à primeira pergunta, ao deputado Marcel Van Hatten. Ministros do STF e do TSE cometeram abusos de autoridade? Por quê? Luciane, uma boa tarde a todos os telespectadores da CNN, também ao meu colega Camilo Capiberibe, uma boa tarde. Nós listamos no requerimento de pedido de criação dessa comissão parlamentar de inquérito uma série de fatos ocorridos ao longo dos últimos meses que demonstram que sim, há evidências de cometimento de crimes de abuso de autoridade por parte de ministros de cortes superiores, quando o devido processo legal, por exemplo, não é seguido e pessoas sem prerrogativa de foro, no caso do primeiro fato que nós narramos no nosso requerimento, são investigados pela corte, têm suas contas bloqueadas, têm suas redes sociais suspensas, têm buscas e apreensões determinadas. Ou seja, sequer prerrogativa de foro tem e estão sendo investigadas e tendo medidas drásticas tomadas contra si ao arrepio do que diz a lei e a Constituição por ministros da Suprema Corte. Também mencionamos censuras, tanto a parlamentares que gozam de imunidade parlamentar e que hoje estão com suas redes bloqueadas, como também a cidadãos. E isso independe de campo político ideológico. Tivemos até mesmo o professor Marcos Sintra, da FGV, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Tronic, que, em virtude de questionamentos feitos em rede social ao TSE, teve suas contas totalmente suspensas, ou seja, não apenas o tweet em que ele fazia um questionamento foi retirado do ar, mas ele está censurado por uma decisão da Corte Eleitoral, algo que vai contra o que diz a nossa Constituição e também vai contra o devido processo legal. Então, entendemos que sim, houve uma série de fatos que justificam a criação da CPI, por isso ela foi assinada por mais de 171 deputados. Sim, obrigada, deputado. Vou pedir para colocar alguns segundos a mais também para o deputado Camilo Capiberibe e vou repetir essa pergunta. Ministros do STF e TSE cometeram abusos de autoridade, na sua opinião? Por quê? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos que assistem aqui o debate CNN. Veja, nenhuma instituição ela está isenta de qualquer tipo de erro ou abuso, o que não é o caso nesse momento. O judiciário brasileiro trabalhou para equilibrar uma das eleições onde houve abuso, mas não foi do judiciário, foi um abuso do Poder Executivo, que injetou 273 bilhões a mais de maneira completamente em desconformidade com a legislação eleitoral, com a legislação orçamentária brasileira, nas eleições buscando mudar o seu resultado. Nós tivemos aí a ampliação do valor do Auxílio Brasil. O governo federal, se tivesse a real intenção de pagar R$600, poderia ter previsto isso na lei que criou, instituiu o benefício, não o fez já no ano da eleição, às vésperas de iniciar, através de uma PEC que também autorizou
a ampliação do valor do auxílio do Vale Gás, instituir um auxílio para os caminhoneiros, para os taxistas, e eu não sou contra nada disso, votei a favor. No entanto, se houve abuso durante esse processo eleitoral, certamente não foi nem da Justiça Eleitoral e muito menos do Supremo Tribunal Federal, que existem justamente, principalmente o TSE, para equilibrar a disputa eleitoral, que estava completamente desequilibrada, assim como nós vimos a utilização do governo de datas comemorativas nacionais para se promover. Isso é abuso direto. O que foi feito nessa eleição nunca tinha sido testemunhado. Inclusive, eu acho que a Justiça Eleitoral agiu muito menos do que deveria para garantir esse equilíbrio. Então, na minha avaliação, hipótese nenhuma, não é possível dizer que houve abuso, e, inclusive, a CPI, ela vem justamente para fortalecer a CPI contra o Judiciário, para fortalecer essa narrativa. Sim, deputado. A segunda pergunta vai para o senhor continua aí, assim, inclusive, a sua resposta. Em entrevista à CNN, o deputado federal José Medeiros, vice-líder do governo na Câmara, afirmou que a decisão do TSE de negar o pedido do PL em anular partes dos votos do segundo turno e ainda multar a legenda é um, abre aspas, cerceamento de direito de petição, fecha aspas. Deputado, o que o senhor acha dessa declaração? Ela é completamente descabida. O presidente Jair Bolsonaro, prevendo a possibilidade muito concreta de derrota, como assim aconteceu, vem atacando as instituições, atacando o sistema eleitoral brasileiro, que foi acompanhado por observadores nacionais e internacionais, que é um sistema seguro, que foi o mesmo sistema que garantiu a sua própria eleição como presidente da República em 2018, a eleição do seu filho Flávio como senador pelo Rio de Janeiro, do seu outro filho Eduardo como deputado federal por São Paulo. E a questão aqui não é um direito de peticionar, é uma petição que ela é eivada da mais absoluta má-fé, porque pede a revisão, a anulação dos votos das urnas do segundo turno e não pede no primeiro turno. Veja, no primeiro turno foram eleitos 513 deputados, 81 senadores, e se as urnas falharam no segundo turno, por que elas não teriam falhado também no primeiro? Então isso mostra a manifesta má-fé dessa petição do PL, que é uma petição golpista que visa anular uma eleição legítima e que não tem como você concordar com uma declaração que isso, assim, perdeu a eleição, você aceita o resultado. O presidente até hoje não fez isso. Você vem a público e diz, olha, eu aceito o resultado, a eleição foi feita segundo as regras democráticas. Tanto essa petição quanto essa CPI agora proposta, elas visam, na verdade, alimentar narrativa, manter mobilização na frente dos quartéis de uma minoria da população radicalizada que tenta, na verdade, trazer um golpe de Estado. Tivemos aí aquele áudio do ministro do TCU, Augusto Nardes, prometendo que algo aconteceria muito breve para, enfim, alimentar a esperança de grupos minoritários radicalizados que atentam contra as instituições democráticas brasileiras, Luciana. Eu vou repetir a pergunta agora ao deputado Marcel Van Hatten. Em entrevista à CNN, o deputado federal José Medeiros, vice-líder do governo na Câmara, afirmou que a decisão do TSE de negar o pedido do PL em anular partes dos votos do segundo turno e ainda multar a legenda é um, abre aspas, cerceamento do direito de petição, fecha aspas. Deputado, o que o senhor acha? Bom, Luciano, eu quero começar respondendo só a fala do deputado Camilo Capiberibe, que se há pessoas ou deputados querendo fortalecer qualquer tipo de narrativa golpista com a instituição de uma CPI, esse deputado não sou eu, muito antes pelo contrário. Eu sou um deputado independente, o deputado me conhece, passei o mandato todo apoiando as propostas boas do governo e criticando aquelas que eu não concordava. Tivemos candidato do Partido Novo no primeiro turno, eu apoiei Felipe Dávila. No segundo turno, contra o PT, eu fiz a opção, sim, pela candidatura de Jair Bolsonaro, mas eu sou um deputado e continuo sendo independente. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui é ao contrário do que alguns estão pregando, pedindo que as pessoas, por exemplo, permaneçam diante de quartéis. Não, eu entendo que é justamente
por meio de uma CPI que fortalece o Congresso e reequilibra as forças institucionais, ou seja, devolvemos assim o equilíbrio, independência e harmonia entre os poderes, tratando de um assunto polêmico, mas que precisa ser enfrentado, que é o abuso de autoridade de cortes superiores, devolvendo esse papel ao Congresso Nacional e pedindo, inclusive, que as pessoas se manifestem diante do Congresso Nacional. E eu, respondendo à sua pergunta, entendo que sim, esse é mais um exemplo de uma extrapolação do Poder Judiciário. Eu posso não concordar com o pedido, concordar ou não concordar com o pedido do PL. Agora, ele fez tudo dentro da lei. A lei permite que seja feito esse tipo de questionamento. Ele não pode ser não pode ter como consequência uma perseguição da corte, muito menos um pedido de aditamento ou uma multa exorbitante, como depois foi imposta, senão não se tem mais segurança jurídica. Se dentro da lei um partido político não puder buscar a Corte Eleitoral para fazer um questionamento, nós perdemos a razoabilidade nas nossas instituições e a confiança nelas. O TSE ganharia se desse mais transparência e respostas. Sim, deputado, continuo com o senhor agora para a terceira pergunta. Também em entrevista à CNN, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que espera que a multa aplicada aos partidos que formam a coligação do presidente Jair Bolsonaro possa servir, abre aspas, como instrumento pedagógico para que as pessoas deixem de contestar o resultado das eleições, fecha aspas. Eu imagino que o senhor já introduziu o seu ponto de vista. Pode continuar, deputado. Eu discordo do deputado Paulo Pimenta, mas também se fosse concordar com ele, seria provavelmente enfim, eu estaria provavelmente fora das minhas capacidades mentais, porque eu e ele discordamos em praticamente tudo. Eu discordo dele porque essa multa não é pedagógica, essa multa chega a ser irônica, até pelo valor dado de 22 milhões, né, que é o número do partido do presidente Bolsonaro. Eu acho que nós passamos do limite até mesmo do bom senso, isso não contribui, isso não ajuda, isso atrapalha, isso não pacifica o país. O Tribunal Superior Eleitoral deveria dar as respostas, ter a moderação, o equilíbrio necessário. Se considera que mesmo o presidente da República, Bolsonaro, ou o presidente eleito Lula não estejam atuando de forma equilibrada, que a corte, que os magistrados demonstrem isso. Aliás, magistrados, de acordo com a lei orgânica da magistratura, não podem nem falar fora dos autos, e nós vemos magistrados atuando como políticos, vide recente visita a Nova York, em que até de políticas públicas e avaliações de governos, os magistrados, os ministros da Suprema Corte falaram, enquanto políticos hoje, muitos se sentem amordaçados e alguns já estão censurados por estes mesmos magistrados que deveriam se conter nas suas manifestações. Isso não contribui, Luciane, Camilo também. Eu faço um apelo, inclusive para quem não pensa como eu, para quem é de outra linha ideológica. Hoje o arbítrio e o autoritarismo está mirando em um lado do espectro político. Amanhã pode ser o outro. Eu defendo a democracia, eu defendo o Estado de Direito, liberdades e garantias fundamentais para todos, independentemente de como pensem. Não é possível nós continuarmos convivendo com esse tipo de arbítrio. Nós precisamos pacificar o país e é por isso que em menos de 48 horas nós obtivemos mais de 180 assinaturas para o pedido de CPI. O último número atualizado é que 192 parlamentares já declararam seu apoio a ela. Sim, vou repetir a pergunta então ao deputado Camilo Capiberibe. Também em entrevista à CNN, o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que espera que a multa aplicada aos partidos que formam a coligação do presidente Jair Bolsonaro possa servir, abre aspas, como instrumento pedagógico para que as pessoas deixem de contestar o resultado das eleições, fecha aspas. Deputado, seu ponto de vista. Luciana, o que o ministro multou foi você peticionar pedindo anulação da votação em milhares de urnas sem apresentar um argumento que se sustente para isso. Então, uma petição como essa é uma petição de má-fé, é uma litigância de má-fé que enfraquece, eu repito, enfraquece a nossa democracia. Você comparar o que a gente vive hoje a qualquer tipo de regime autoritário é você não ter a menor noção do que é isso. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu nasci no Chile porque meus pais eram exilados, foram presos. Meu pai foi torturado numa prisão, sem direito a advogado, sem direito a absolutamente nenhuma assistência. Pessoas foram assassinadas
mortas, desaparecidas. Até hoje as famílias clamam pelos seus corpos. Então, eu acho que é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Parlamentares, cidadãos comuns que espalham, disseminam mentiras, precisam ser punidos. E ainda não estão sendo adequadamente punidos. Porque nós não estamos aqui falando da liberdade de expressão. Nós estamos falando de minar a democracia. Em 2018, nós tivemos uma eleição que foi ganha nas urnas à base de muita disseminação de fake news, de disparos em massa. Ou seja, isso é um fenômeno mundial, não é só brasileiro. E é preciso que as providências sejam tomadas. Então, nós estamos muito longe de viver qualquer tipo de restrição democrática. Nós vivemos, sim, ataques à democracia perpetrados pelo próprio presidente da República, que mobiliza os seus apoiadores para estar na frente dos quartéis sem aparecer publicamente. Gostaria de fazer isso, mas tem medo de ser punido pelas regras da democracia. Então, eu acho que é preciso ter muita clareza do que nós estamos vivendo hoje. Sim. Deputado Marcel Van Hatten, 1 minuto agora para suas considerações finais. Peço que seja propositivo e que tenha como norte um momento em que os 3 poderes trabalhem em harmonia. Exatamente isso que eu peço, não só os 3 poderes, como todas as correntes ideológicas. Eu concordo com o deputado Camilo Capiberibe que não se pode tolerar tortura, censura, desrespeito às leis, desrespeito ao devido processo, ao Estado de Direito. E é por isso mesmo que eu estou me manifestando tão veementemente contra o que está acontecendo. E o deputado que é um deputado de esquerda, eu sou um deputado de direita, eu acho que nós dois deveríamos concordar, tanto de direita como de esquerda, que censura não é bom. Nós não estamos falando meramente de espalhar fake news, nós estamos falando de pessoas que fizeram questionamentos, fizeram perguntas. Nós precisamos concordar que diz respeito ao devido processo legal. Não é bom que não ter acesso a advogados ou não ter sigilo, ter sigilo nos processos e não ter como acessá-los. Não é bom, nada disso é bom. E para melhorar tudo isso, nós precisamos do Congresso forte, altivo. E é isso que uma CPI pode fazer. Sim, vou repetir então agora o pedido ao deputado Camilo Capiberibe, 1 minuto para suas considerações finais, sendo propositivo e tendo como norte um momento em que os 3 poderes da República trabalhem em harmonia. Veja, eu entendo que o que nós vivemos hoje é o resultado de 4 anos de um trabalho de minar as instituições democráticas e que esse, de fato, é o momento de nós deixarmos toda a narrativa que fortalece esse tipo de ação de lado e pensarmos no Brasil. Nós temos aí milhões de desempregados, nós temos uma economia que precisa ser reestruturada, uma industrialização que precisa ser retomada, nós temos muitas medidas que precisam acontecer e não vai ser, nesse momento, com choro de perdedor, que não reconhece a derrota ou que faz petições fraudulentas ou CPIs que não têm base factual, que nós vamos colocar o país no eixo. Tem que parar o tumulto e pensar no Brasil. E é esse momento da oposição ter grandeza, fazer oposição dentro das regras, esquecendo essa guerra cultural, deixando tudo de lado e pensando primeiramente e unicamente no Brasil. Sim, eu agradeço muito aqui a participação dos 2 deputados que discordam completamente, nós percebemos aqui, mas que conseguiram dialogar, trazer aqui pautas importantes para a nossa reflexão. Conversamos com o deputado federal Camilo Capiberibe e também deputado federal Marcel Van Hatten. Muito obrigada aos 2.